Todo dia no Sabedoria Cósmica chega no inbox e me passam depois a dúvida: qual a diferença entre tarô e baralho cigano? E aí eu me propus a fazer um vídeo bem objetivo, bem resumido, para a gente resolver esse problema de uma vez por todas. Então, se você está aqui assistindo e quer tirar essa dúvida de uma forma bem prática, fica aqui comigo que hoje você sai com essa resposta. Eu sou Rogério Temporim, você está no Instituto Sabedoria Cósmica, a gente estuda espiritualidade, psicanálise, magia, astrologia e muitas outras coisas. Então, se você gosta disso, se inscreve e fica aqui com a gente. O tarô tem uma origem histórica documentada que remonta lá a um casamento de Francesco e Bianca. Era um casal lá do século XV que ganhou um baralho como presente de casamento. Esse baralho estava inspirado, ele foi inspirado para esse presente aí, num jogo de cartas medieval. Eu tenho aqui na minha mão 22 cartas do tarô de Marsella. O tarô ele tem 22 cartas principais, que a gente chama de arcanos maiores, e ele tem 56 cartas que são os arcanos menores, que eles são usados como acessório para os arcanos maiores. Pois bem, nós estamos falando de um baralho com origem lá no século XV que tem 78 cartas, ok? O baralho cigano, ele vai estar atrelado à figura da Madame Lenormand. Madame Lenormand era uma cartomante do século XVIII, entrando para o XIX, que provavelmente teve contato com o tarô também, mas ela ficou famosa lendo um baralho de 36 cartas, que é esse baralho aqui. É o baralho que se chama, inclusive, Petit Lenormand. Petit porque ele é pequeno perto do tarô. Então veja só, ele já é um baralho que é diferente pelo número de cartas. E outra, os temas das cartas são bem cotidianos, A gente tem um navio, a gente tem aqui um cavaleiro, um homem, aqui tem o sol, mas aqui tem a criança, Tem a estrela, mas tem a cruz. Então eu estou falando de símbolos que são mais universais, como a estrela, como isso, mas tem símbolos muito do dia a dia. Os ratos, o rato, na época a França era infestada de ratos. Você tem o trevo da boa sorte, tem os passarinhos, tá? Eu estou mostrando essas cartas para vocês verem a diferença quando eu pego aleatoriamente, nem preparei, hein? O tarô tem o quê? A lua, com esse desenho aqui, de dois lobos uivando e um caranguejo aqui embaixo. A temperança, que tem uma senhora jogando um líquido de um para o outro aqui. O enforcado, que está enforcado, mas ele está numa posição com a corda presa no pé dele. Você está percebendo, o imperador, o carro com 2 cavalos, cada um indo para um lado. O tarô é muito mais filosófico e ele tem uma interpretação que depende mais de uma abordagem filosófica. E o baralho cigano, ele é mais prático. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você aqui? Que tudo isso que eu falei aqui são as diferenças. Já é um sistema divinatório com um número de cartas diferentes, de uma época diferente, contextos diferentes e que vai ser lido de uma forma diferente também. Você precisa ter uma abordagem, ok? Distinta para cada um deles. Então, essas já são as diferenças entre os dois. Agora, para acabar com dirimir qualquer questão, existe um tarô cigano. Isso existe, é um baralho que foi criado aqui no Brasil, que ele é o baralho cigano, mas ele tem algumas alterações em significados de cartas e ele tem ligação com a Umbanda. Aliás, ele nasceu dentro de um terreiro de Umbanda por uma médium. Ele não tem nada a ver com o tarô, ok? Mas ele tem um nome de tarô cigano e isso cria todo o problema, porque as pessoas falam, bem, você tem tarô, tem baralho cigano, tarô cigano, então são a mesma coisa. E não são, as diferenças são enormes, como eu mostrei aqui para você. Você vai ter também o tarô do cigano, é outro tipo de baralho cigano que incorpora a palavra tarô. Mas entenda, quando tem o nome cigano, está se falando do baralho cigano que só tem o nome cigano no Brasil, porque os ciganos se apropriaram desse baralho no uso diário e as pessoas falavam o baralho dos ciganos, aí virou baralho cigano, mas o nome mesmo do baralho cigano é baralho Petit Lenormand, da Madame Lenormand. E o tarô, é só tarô. E aí depois dele podem ter outros nomes porque tem outros decks. Por exemplo, tarô mitológico, tarô das bruxas. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado quando uma pessoa fala tarô e baralho cigano e saber do que ela está falando. Tarô
é só o tarô. E aí tem vários decks de tarô, todos com 78 cartas ou só as 22 que são os arcanos maiores. Já vou te adiantar que não é fácil diferenciar isso no dia a dia quando você for comprar. Eu acho que a dica melhor é olhar o número de cartas e olhar se não tem alguma carta que não é daquele sistema. É claro que daí você tem que conhecer as cartas. Uma dica é que, por exemplo, a carta da temperança, né, o temperance, é uma carta que só vai ter no tarô. E a carta da chave, por exemplo, que é uma chave mesmo, ela só tem no baralho cigano. Então, de repente, você vai poder fazer a diferenciação se você abrir os dois baralhos. Mas eu acho que não vai ser muito difícil, porque o tarô, ele sempre está escrito tarô, alguma coisa, e só tem tarô ali. E o baralho cigano sempre tem alguma palavra cigana no meio, assim como esse baralhinho que eu tenho aqui, cigana da sorte, ou tarô cigano, ou baralho cigano, ou seja o que cigano que você achar. De qualquer forma, vale sempre conferir o número das cartas. Eu sou Rogério Temporim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal do Instituto Sabedoria Cósmica. Temos os nossos cursos também, tanto de baralho cigano quanto de tarô. Estão aqui embaixo, você pode conferir. E a gente se vê daqui a pouco. Até lá.